princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 3 ele diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. O versículo 6 diz: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas, e houve. O nosso próximo texto, que está em João, capítulo 1, versículos do 1 até o versículo 3, a palavra diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar aos amados: o que significa verbo? Palavra. Em todos os outros textos nós vimos que Deus fez todas as coisas pela sua palavra. Portanto, hoje veremos o poder da palavra. Quando nós entendermos o poder que há na palavra, todo mundo sai da pindaíba que vive. Mas enquanto não entender o poder da palavra, vai estar capengando entre uma coisa e outra. Porque quando nós entendemos o poder que a palavra tem, aí nós vamos estar de acordo com a vontade de Deus, e o poder desta palavra tão grande operará em nós e através de nós. Mas enquanto não entendermos o poder da palavra e tratarmos a palavra como um livro qualquer, ou achando que a palavra de Deus são apenas letras impressas numa gráfica com a capinha bonitinha, enquanto nós entendemos assim, isso não vai acrescentar absolutamente nada em nossas vidas. Outro dia eu estava vendo duas pessoas, é lógico que era em tom de brincadeira, mas um com a Bíblia, outro com outra, batendo uma Bíblia na outra. Olha, a minha Bíblia é mais poderosa do que a sua. É lógico que era um tom de brincadeira, eles estavam brincando um com o outro. Mas se nós olharmos bem, tem gente hoje que pensa assim. Eu conheço um monte de gente que diz: olha, Bíblia para mim é essa tradução aqui, a outra não é Bíblia. Quem foi que falou para ele que essa tradução dele é a perfeita? Quem disse a ele que ela não tem nenhuma falha? Não na palavra de Deus, mas na parte humana. Todas as traduções que você tem na mão, todas elas, sem nenhuma exceção, têm falha. Não que veio do céu, mas que veio da parte humana. Eu encontro direto. E olha que eu não sou um teólogo que vivo de estudar a Bíblia. Eu encontro falha direta em todas elas. Qualquer uma das traduções que você tiver na mão, eu te aponto uma falha dela. Agora, você acha que essa falha veio do céu? Não, de homens desatentos que estavam imprimindo a palavra. Porque a palavra de Deus tem poder para criar céus, terra, ser humano e tudo que nos céus existem e tudo que na terra existe. Você acha que uma palavra dessa tem falha? Nenhuma. Mas verdadeiramente essa falha está em nós. Quando tentamos levar adiante essa palavra, quando tentamos manusear essa palavra, quando tentamos fazer a nosso modo, tem coisa mais ridícula do que o ser humano querer fazer ao seu modo a obra de Deus? Não. Primeiro porque Deus não aceita essa obra. Depois não produz absolutamente nada. Depois desencaminha pessoas. Depois desmotiva pessoas que estão caminhando no caminho certo. Exatamente porque fizeram mau uso de uma palavra tão poderosa como a palavra de Deus. E a palavra nos mostra lá no Salmo 33, no versículo 6, onde já lemos que os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. A Bíblia nos mostra que Deus criou os céus por meio da sua palavra, e com o sopro de sua boca, Deus criou os exércitos que existem nos céus. E nós bem sabemos que tudo que a Bíblia nos mostra são exércitos de anjos, arcanjos, serafins, querubins, entre outras criaturas, como as de Apocalipse 4, que a gente não sabe qual a classificação que Deus deu para elas. Mas nós vemos que com o sopro da sua boca ele criou tudo isso. Mas, pela sua palavra, ele criou o exército dos céus.
E a Bíblia, quando voltamos para Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia nos mostra que Deus desce à terra através do seu Espírito e aqui ele repete o mesmo que ele fez nos céus. Em primeiro lugar, com a sua palavra, ele cria a terra, os animais, o homem, e depois com o sopro da sua boca ele dá vida aos seres viventes. Nós vemos aqui que Deus repete na terra aquilo que ele já havia feito nos céus. E quando nós vamos até o texto de João, no capítulo de número 1, nós vemos que esta palavra com a qual Deus criou os céus era ninguém menos do que o seu próprio Filho. E isso fica claro no versículo 1, quando ele diz: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, porém o Verbo era o próprio Deus. Ele diz no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. E o versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque ele fez todas as coisas com a sua palavra. E depois ele diz: e sem ela, ou seja, sem esta palavra, nada do que foi feito se fez. Depois ele disse: olha, ainda está pouco, eu vou pegar a minha palavra, o meu Filho, o meu poder, vou materializar e levar até a terra, para que esta palavra se transforme em carne, porém uma carne perfeita, e a partir desta palavra, todo aquele que quiser seja salvo. E a palavra salvação significa livramento. Tem um monte de gente que ainda não entendeu o livramento de Deus para a sua vida. E o livramento de Deus para a nossa vida, ele está atrelado à palavra. Quando nós olhamos o que diz no texto de João, capítulo 15, versículo 7, a palavra diz que tudo que quisermos tem que ser de acordo com a palavra. Se permanecerdes em mim, Jesus está dizendo, se permanecerdes em mim, que sou a palavra, e as minhas palavras, ou seja, aquilo que eu falar, permanecer em vocês, então você pode pedir o que você quiser e será feito. Tudo o que você quiser tem que ser através da palavra. Parece um disco arranhado, mas eu sou obrigado a repetir para você, não é através da corrente, não é através da campanha, não é através do voto, não é através disso e daquilo, mas é através da palavra. E a palavra, que é Cristo, ele nos livra de tudo aqui e também nos livra do mal pior, que é a perdição eterna. Só através da palavra, só através desta palavra é que podemos entrar na vida eterna. Se você volta uma página atrás, o próprio Jesus fala isso em João 14,6. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Onde é que está o Pai? Nos céus. Dos céus, dos céus. Como é que você pretende chegar lá? Tem algum avião que chega lá, algum foguete, alguma aeronave? O único caminho, está escrito aqui, eu sou o caminho, único, artigo definido, único, não tem outro. Tem alguns malucos aí que traduziram Jesus é um caminho, então quer dizer que eu posso pegar um foguete e ir até Deus. Montar no rabo do dragão que São Jorge está sacudindo lá na lua, que nem diz algumas religiões, e chegar até lá. Porque se Jesus é apenas um caminho, eu posso pegar qualquer outro atalho. Mas a Bíblia me diz que ele não é um caminho, ele é o caminho. Então, verdadeiramente, não existe nenhuma outra forma de que eu me liberte de tudo, a não ser através da palavra. Porque a palavra é a vida, a palavra é a vida eterna, a palavra é o caminho, a palavra é a salvação, a palavra é a solução. Fora dela, não tem saída. Então, Deus nos mostra que Ele criou os céus através da palavra. Jesus nos mostra através de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, que Ele é a palavra.
Deus mostra que pelo sopro da sua boca Ele criou todo o exército dos céus. Deus nos mostra que Ele criou a terra pela palavra. Nós já vimos que a palavra é Cristo. Deus nos mostra que a vida que temos, Ele nos deu pelo sopro da sua boca. Deus criou os céus, a terra e todas as coisas e todas as criaturas simplesmente por meio da sua palavra. Agora eu pergunto para você, essa palavra de Deus tão eficaz, que criou todas as coisas, ela deixou a sua pureza e o seu compromisso com a realidade da vida? Quando nós olhamos no mesmo Salmo 33, versículo 4, a palavra vai nos mostrar o seguinte, Salmo 33, versículo 4: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. O que é proceder? Comportamento. O que é pureza? A ausência daquilo que não presta. Portanto, o comportamento da palavra de Deus continua o mesmo, produzindo tudo em todos. E a pureza dela continua mais pura do que nunca. A maioria das pessoas é que deixaram essa pureza de lado. O livro de Provérbios, no capítulo 30, versículo 5, a palavra vai dizer, a Bíblia vai dizer ainda a respeito desta palavra tão pura e tão eficaz, que a maioria não tem dado a atenção devida. Toda a palavra de Deus é pura. Ele, Deus, é escudo para os que nele confiam. Por que a maioria das pessoas não tem se encontrado protegida por Deus, que é escudo, e pela palavra que tudo faz? Porque tem tratado a Bíblia como um livro qualquer. Porque a maioria das pessoas tem preferido dar muito mais atenção àquilo que homens falam do que exatamente o que a Bíblia fala. Eu sei, não é todo mundo que expõe a palavra como ela deveria ser exposta. Só que você é inteligente o suficiente para ir até a palavra. Você não precisa ficar engolindo pirão de graxa de pessoas que tentam empurrar a palavra de qualquer jeito. Você é inteligente. Você pode muito bem consultar a palavra. Embora você não tenha, talvez, a capacidade de entender tudo, mas uma coisa eu te garanto, você terá noção suficiente para criticar alguns comentários que alguém faz a respeito da palavra. Talvez você não entenda tudo, mas com certeza você terá a base para dizer, olha, o que esse sujeito está falando não é do jeito que eu li na Bíblia. O que esse sujeito está falando aí não tem nada a ver com o texto que eu acabei de ler. E por incrível que pareça, eu li esse texto que esse cara está falando hoje. Talvez você não entenda 100%. Mas certamente você terá base para duvidar quando alguém pregar a palavra negativamente para você. A palavra de Deus e a formação do caráter do ser humano. Todo ser humano que tem o seu caráter fundado na palavra de Deus, dificilmente ele vai dar trabalho lá na frente. E ainda que ele vier a dar trabalho, quando ele tomar o primeiro tombo, ele acorda. Certamente todo ser humano que tem o seu caráter formado na palavra de Deus, certamente ele tem boas referências. Dá uma olhadinha o que diz a palavra em Provérbios 22, versículo 6. A palavra diz, ensina a criança no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. Quando a criança começa a formação do seu caráter através da palavra, dificilmente essa criança vai dar trabalho quando crescer. Veja o que diz o Salmo 119, no versículo 9. Salmo 119, versículo de número 9. A palavra vai nos dizer, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Só quando observar segundo a palavra. Olha o que o poder da palavra faz. Começou construindo os céus, seguiu construindo a terra e todos os seres viventes que neles habitam, e depois ela conservou íntegra e pura, e agora ela começa a formar o caráter das pessoas
que verdadeiramente para ouvir o que diz a palavra. E quando nós olhamos o que diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, a palavra vai dizer que muitas pessoas que chegaram a uma maturidade espiritual, elas servem hoje de referência para aqueles que estão tendo o seu caráter formado. A palavra vai nos dizer: foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. A Bíblia está nos dizendo: olha, quando você tem o seu caráter formado através da palavra, a partir da palavra, você vai chegar à juventude desejoso de construir o teu caminho através da palavra. E quando você tem o seu caminho construído através da palavra, você vai ser um adulto que é capaz de ensinar os jovens a fugir das paixões da mocidade, e bem como será alguém capaz de conduzir não somente os teus filhos, mas todas as pessoas que estiverem ao teu caminho, no teu caminho, conforme o poder da palavra. Mas enquanto você olhar para a palavra apenas como letra, apenas como um livro de cabeceiro, né? Tem um monte de gente: o meu livro de cabeceiro é a Bíblia. Ótimo, que beleza. Agora você viu o que nele está escrito? Ah, é muito difícil, então não é teu livro de cabeceira. Porque tem muita gente que tem livros de muitos autores e que eles vivem à risca aquilo que os autores dizem nos seus livros, nos seus escritos. Há outros que dizem que a Bíblia é o seu livro de cabeceira, ou de cabeceiro, ou o livro que você lê toda noite, mas na realidade não vive absolutamente nada do que está escrito. Mas nós podemos ver, desde lá dos céus até aqui onde estamos, o poder da palavra. Que bom que a gente nem foi no céu ainda, mas já podemos ver o que lá acontece, né? É uma pena que parece que isso é uma fantasia para a cabeça da maioria das pessoas. Então, verdadeiramente, nós podemos ver a palavra, o poder da palavra, quanto ao livramento que nós recebemos no nosso dia a dia. O Salmo de número 107, versículo 20, se você pode dar um pulinho comigo lá. Se você não pode, apenas esteja atento à leitura da gloriosa palavra do Senhor. Salmo de número 107, versículo de número 20, a palavra diz assim: enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou, e os livrou do que lhes era mortal. Deus enviou a palavra, né, aqui falando da situação de Israel, e que serve para nós também. Deus livra, né, o título do Salmo 107, Deus livra de todas as tribulações, logicamente relacionadas ao povo de Israel, mas quando nós acolhemos a palavra com o poder que ela tem, também nós somos livres do poder da morte, do poder da doença, do poder da depressão, do poder de tanto poder maligno que tem por aí. Quando nós vivemos a palavra, o que nós já vimos em João 15:7, então nós somos beneficiados pela palavra, porque a palavra é ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. Então, se você realmente está disposto a conhecer o poder da palavra, eu te garanto com toda certeza, você será beneficiado por esse poder. Então o Salmo de número 107, versículo 20, diz que Deus, por meio da sua palavra, Ele enviou o livramento a todos que estavam à beira da morte e os sarou. E pelo poder da palavra de Deus, será que isso acontece hoje ainda? O que diz Isaías 59, versículo 2, versículos 1 e 2. Que o ouvido do Senhor não está surdo, nem a sua mão encolhida, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, impedindo que Deus nos ouça. A palavra continua a mesma. Nós aqui mudamos. O dia em que nós estivermos adequados à palavra, então o poder da palavra continuará nos beneficiando. Mas eu não sei se você tem essa percepção.
Nos últimos tempos, o diabo se encarregou de tirar a palavra do coração das pessoas. Substituiu a palavra por um monte de amuletos. Você pode olhar hoje. Venha pegar a rosa ungida hoje. Venha fazer a corrente de 3 pontas amanhã. Venha pegar a froinha, o lencinho. Vem pegar o colchão. Vem pegar não sei o quê. Tentando materializar a fé das pessoas. Existe a possibilidade de eu materializar a fé de alguém? Se eu olhar o que diz Hebreus, eu estou falando loucura se eu tentar materializar a fé das pessoas. Hebreus capítulo de número 11, versículo 1, ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Como é que eu posso ver o que eu espero? Tem alguma chance de eu ver o que eu espero? E o restante do versículo diz, a fé também é a convicção de fatos que não se veem. Como é que eu posso ver alguma coisa que não está? Teria como eu materializar a tua fé? Logo é uma fé falsa. Logo é uma fé que não produz. Logo é uma fé que está longe da palavra do Senhor. Logo é uma fé que, infelizmente, não vai te dar resultados. O apóstolo Paulo, ele elimina essa questão em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, que ele diz, é preciso viver a fé evangélica. E a fé evangélica, eu quero deixar claro para os amados, não é a fé que vem da igreja evangélica, não. É a fé que vem do evangelho. Paulo diz, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes num só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica ou pela fé que vem do evangelho. Você quer ver mesmo que é uma fé que vem do evangelho? Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 11, versículos 22 e 24. O Senhor Jesus vai dizer, olha, tenha fé em Deus, ou espera somente nele. E o versículo de número 24, ele diz, quando você estiver orando, não duvide da tua oração e assim será com você. Então, verdadeiramente, a fé é a ausência total de dúvida e ela deve estar depositada em Deus para que possamos receber dele alguma coisa. Isso é o poder da palavra. O poder da palavra quanto ao livramento. O Salmo 34, versículo 7, a palavra diz que quando eu temo ao Senhor, o anjo dele acampa ao meu redor e me livra. Você pode ver o anjo do Senhor? Não. Mas se eu respeito a palavra de Deus, eu tenho o anjo do Senhor ao meu redor me livrando. Temer significa respeitar, zelar, considerar, viver a palavra do Senhor. Então, quando eu zelo pela palavra, quando eu respeito a palavra, quando eu considero a palavra, quando eu vivo a palavra, embora eu não veja o anjo ao meu derredor, ele está ao meu derredor para me livrar. João, em Apocalipse capítulo 22, ele viu o anjo. E olha o que o anjo fala para João. Né? Graças a Deus que João pôde ver o anjo. E o anjo disse isso para João. Olha o que o anjo do Senhor diria para você se você tomasse a mesma atitude de João. Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9, a palavra diz, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele, o anjo, me disse, vê, não faça isso, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Faça-me o favor, adora a Deus. Quando João viu o anjo, ele ficou tão desesperado pelo tamanho do anjo que ele viu, pela força que ele tinha, que João se joga no chão e começa a adorar o anjo. O anjo fala, opa, eu sou teu servo, meu amigo, levanta daí. Está vendo o meu tamanhozão aqui, o meu poder? Eu sou teu servo, eu trabalho para você. Eu trabalho para você, eu trabalho para os profetas e eu trabalho para todo aquele que vive a palavra do meu Deus. Agora levanta daí e me faça um favor, adora a Deus.
Verdadeiramente esse é o poder da palavra. O poder da palavra não está em amuletos. O poder da palavra não está na eloquência daquele que fala. O poder da palavra não está naquele que conhece a letra, mas o poder da palavra está naquele que vive o que está escrito. Aí está o poder da palavra. A maioria das pessoas acha que o poder da palavra está atrelada a quem dá mais envelope, a quem faz mais corrente, a quem faz mais campanha, a quem grita mais alto, a quem rodopia no pé só, a quem faz adivinhações a respeito da tua vida. O poder da palavra está naquele que vive o que está escrito. Assim você está mostrando que a palavra tem poder através da tua vida. Nós vimos aí em João 15:7 que quando a palavra está em nós e nós vivemos essa palavra, então podemos pedir o que nós quisermos que Jesus faz. Mas por que as pessoas não acreditam nisso? Porque geralmente o ser humano, a tendência maior do ser humano é acreditar naquilo que ele vê. Tem uma pequena ilustração de um pastor que ele lutou desesperadamente pela igreja de uma determinada cidade. E quanto mais ele falava do amor de Deus, quanto mais ele falava do poder da palavra, quanto mais ele tentava ensinar a grandiosidade da palavra, menos as pessoas acreditavam. E ele, quase desiludido, quase desistindo daquela cidade, um dia ele orou bastante e pediu a Deus que mostrasse a ele o que ele podia fazer por aquela cidade. E durante a noite ele teve uma visão que um anjo dizia para ele: amanhã você não prega. E ele ficou naquela confusão: mas como é que eu posso não pregar na igreja em pleno domingo? E aí ele foi dormir e o anjo apareceu aí de novo: amanhã você não prega. E ele, mais inculcado, ficou e levantou e continuou a orar, e de repente ele adormeceu. E ele teve a segunda visão, que ele deveria pegar uma toalha branca e colocar sobre os ombros, pegar uma navalha e começar a fazer a barba no púlpito, no lugar da pregação da palavra, mandasse a assembleia abrir a palavra, e ao invés de ler e pregar, ele mandasse fechar a palavra e fizesse isso, e dissesse: todo mundo está dispersado. No dia seguinte o pastor chega e diz, cumprimenta a igreja e diz: abram vossas Bíblias no texto que você quiser. O pastor: mas peraí, como é que cada um vai abrir o texto que quiser, e daí? Ele vai pregar o quê? Cada um abriu a sua Bíblia, ele disse: agora pode fechar. O povo entendeu menos ainda. Como é que eu abri como é que todos abriram a Bíblia num texto qualquer e nem se leu, e ele manda fechar? E ele pega debaixo do púlpito a toalhinha, como o anjo mandou, colocou no ombro, pega uma boa quantidade de espuma e começa a passar na barba e tira a barba sobre o altar. Ele diz: todos estão dispersados até o nosso próximo ponto. Aí o povo saiu tudo. Quando foi no dia seguinte, ele começou a dar uma volta na rua, mas não tinha uma loja na cidade que não dizia: o pastor endoidou. O pastor chegou lá ontem, não mandou ninguém ler a Bíblia. O pastor ontem chegou lá, não pregou nada, tirou a barba em cima do altar e de repente manda todo mundo embora. Aí no próximo culto ele disse: está vendo como vocês valorizam muito mais um ato que vocês viram do que toda a palavra de Deus que eu tenho pregado? Em um ano que eu estou aqui, eu nunca ouvi um comentário na rua de uma pregação que eu tenha feito. Mas no dia que eu fiz a barba sobre o altar, a rua inteira, a cidade inteira está sabendo. É assim que as pessoas tratam o poder da palavra. Verdadeiramente elas não estão nem um pouco preocupadas com o poder da palavra. Eu estou descrevendo para você que desde os céus, quando Deus fez os céus, todas as criaturas dos céus, fez a terra, todas as criaturas da terra apenas pelo poder da palavra. Depois ele manda esta palavra descer até a terra, se fazer carne e dar a sua vida por nós. E depois ele continua zelando pela pureza e pelo compromisso desta palavra. E depois ele continua formando o caráter das pessoas por esta palavra. E depois ele continua dando todo o livramento que nós precisamos por esta palavra. Mas quem valoriza ela? Quem tem dado o seu devido valor? Quem tem dado toda a atenção possível a esta palavra? Quem tem verdadeiramente colocado a palavra no lugar que ela merece? Nós entramos às vezes em algumas casas
e olhamos lá a Bíblia aberta, geralmente no Salmo 23 ou no Salmo 91. Mas se você passar o dedo sobre a página da Bíblia, você contamina o dedo com tanta poeira que tem. Se você perguntar, o que está escrito no primeiro versículo do Salmo 91? Rapaz, eu não sei. O Salmo 23, uma boa parte talvez saiba, né? Não está escrito pelo menos no primeiro versículo. Mas, viver o que nele está escrito, né? A palavra nos diz no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas, quando nós olhamos em Mateus capítulo de número 25, a palavra diz que Deus é pastor apenas de ovelha. O sujeito é bode. E diz que Deus é o pastor dele. Deus pastoreia bode, gente? Como é que você vai entender o poder da palavra se você não a vive? De que forma você vai ser beneficiado com o poder da palavra se você não está preocupado com o poder que ela tem? A palavra é como luz na nossa vida. Porque quando nós olhamos o Salmo 119, versículo 5, a palavra diz, lá vai dizer que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Tem um monte de gente andando na escuridão, tropeçando em qualquer coisa, porque não tem a palavra como luz do seu caminho, nem lâmpada para os seus pés. Quando nós olhamos o que diz Provérbios 6, 23, a maioria das pessoas não está nem aí para o mandamento do Senhor. Provérbios capítulo 6, versículo 23, a palavra diz, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Mas quem está preocupado em viver os mandamentos? Quem está preocupado em obedecer às instruções do Senhor? Quem está disposto a receber as repreensões do Senhor? Por isso a maioria das pessoas não tem a palavra como luz, nem como lâmpada. Quando nós olhamos Apocalipse capítulo 22, versículo 5, a palavra diz que quando tudo isso passar, estaremos aos pés do Senhor e Ele será a lâmpada para nós. Você entende agora o poder da palavra como luz e como lâmpada? Ela está clareando o teu caminho para que você não tropece, desde agora e para sempre, até que você chegue na vida eterna nos céus. Mas quem está preocupado com o céu? Quem está preocupado com vida eterna? Quem está preocupado com salvação? Quem está preocupado em obedecer os mandamentos, as instruções? E quem está preocupado ou aberto para receber as repreensões da disciplina do ensinamento do Senhor? Quem está atento a isso? Poucas pessoas. Por isso o poder da palavra, que é tão grande, não tem tido grandes efeitos na vida da maioria das pessoas. Quando nós olhamos como as igrejas vivem hoje, dá desespero. Dá desespero. A última pesquisa gospel feita por aí, é lógico que já tem um tempinho, eu acredito que já tem muito mais do que isso. Mas a última pesquisa que foi feita a respeito de placas de ministério, se encontra em todo o mundo 20 mil placas de igrejas. Quando nós olhamos o que diz Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18, quantas igrejas tem lá, gente? Uma. As portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. E por que tem 20 mil? Boa pergunta, né? Mas Mateus capítulo 24, versículo 24 nos dá uma resposta. Nos fins dos tempos surgirão muitos falsos profetas e muitos falsos cristos, tentando enganar até mesmo os eleitos. Mas Mateus 24, 25, Jesus diz, olha que eu avisei isso para vocês antecipadamente. Mas quem está atento a isso? Quem está preocupado com salvação? Quem está preocupado com vida eterna? Se eu perguntar para você aqui, quem aqui foi no aniversário de 1000 anos de alguém? Alguém aqui foi, gente?
Olha, hoje acabei de chegar de uma festa de alguém que acabou de completar 1000 anos. O sujeito estava bem, apagou 1000 velhinhos. Quase que acaba o ar dele, mas ele apagou 1000 velhinhos. Não tem. Você sabe por quê? Porque esta vida é passageira. Quando nós olhamos o que diz o Senhor Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 3, ele diz que o homem não passa de 120 anos. Mas quando nós olhamos o que o salmista diz no Salmo 90, versículo 10, ele diz que chega muito a 70 aí com muito enfado, 80. A partir daí já não se vive mais, vegeta. Não se tem mais força. Não se tem mais desejo de sonhar. Não se tem mais entusiasmo com a vida. Não se tem mais desejo de construir. Né? A força não dá mais. Só tem algumas pessoas que continuam com 80 e a língua continua afiada. Na língua ainda tem força. Mas não sonha mais. Não tem mais desejo de continuar fazendo aquilo que ele gostaria de fazer quando ele tinha 18 anos. Você conhece alguém que tem 90 anos que tem a mesma disposição que quem tinha 18? Não tem. E mesmo assim ainda não se preocupa com a vida eterna. Mas não deveria preocupar com a vida eterna só quando chegar aos 80 não, porque você não sabe se você amanhece vivo amanhã. É preciso se preocupar com a vida eterna todos os dias. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com um jovem e ele disse, olha, está chegando o fim do ano aí, eu estou doido que chega logo o ano seguinte. Eu já vou, no ano seguinte eu vou terminar a minha faculdade, vou montar meu escritório e meus projetos são grandes. Eu quero pegar causas do governo, era um jovem advogado, quero pegar causas do governo, quero ganhar muito dinheiro. Hoje eu já faço estágio com um grande advogado do governo. A causa que o meu patrão pegou agora foi causa de mais de 6 bilhões. Eu quero pegar a causa daí para mais. Conversou comigo. Ele disse, esse final de semana eu vou passar na praia e logo está acabando o ano e eu estou doido para pegar meu diploma que eu já quero trabalhar. Acabamos de ter aquela conversa e ele desceu para a praia. Não chegou à praia. O carro caiu de cima de uma ribanceira de 180 metros de altura e não lhe sobrou nada. Cadê os planos do jovem? Cadê os 6 bilhões, causa de 6 bilhões que ele pegaria logo em seguida? Cadê o diploma que ele tanto almejava para pegar na faculdade? Cadê os projetos miraculosos dele? O maior projeto que ele deveria ter era o projeto de entrar na vida eterna, não teve. Por isso, verdadeiramente, é preciso que nós estejamos atentos a tudo aquilo que façamos. Agora, eu gostaria de levar os amados a ver o poder da palavra quanto à vida e à vida eterna. A palavra vai nos dizer no Salmo 119, versículo 25, Salmo de número 119, versículo de número 25. A palavra diz: a minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A alma do ser humano está apegada ao pó por causa das dificuldades que ele passa e por causa da natureza humana, que é essa mesmo, morrer. Mas tem um monte de gente que ainda está longe da morte, mas a sua alma já está apegada ao pó. Eu já disse isso aqui uma vez, mas vale a pena repetir. Eu tinha um determinado patrão que o maior sonho dele era morrer. Era o maior sonho dele, era morrer. Rapaz, eu não vejo a hora que a morte chega. Parecia uma piada, mas era o maior sonho dele, era morrer. Agora, o sujeito podia estar ali desejoso de viver, desejoso de realizar seus planos, como aquele jovem que eu acabei de falar. Não, mas o maior sonho dele era morrer. E o versículo 25 do Salmo 119 está dizendo exatamente isso. A minha alma está apegada ao pó. Agora, o mesmo salmista que diz que a alma dele está apegada ao pó, ele faz uma oração breve: Senhor, dá-me vida segundo a tua palavra. Porque ela pode me dar vida.
Aí vem Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63, ele diz: de fato, a carne para nada aproveita, mas a palavra esta dá a vida. E muitas pessoas continuam a pegar a carne e não a palavra. E muitas pessoas continuam verdadeiramente apegadas às coisas da carne e não à palavra ou ao poder da palavra. O apóstolo Paulo nos fala algo muito semelhante em 2 Coríntios, no capítulo de número 3, versículos 5 e 6. Tem muitas pessoas que até têm um certo apego pela palavra, mas apenas pela letra. Tem gente que, se você citar qualquer texto da Bíblia, ele já fala: opa, está em tal livro assim, tal capítulo assim, tal versículo assim. Outro diz: o capítulo tal, do livro tal, do versículo tal, diz o que? Diz isso, isso e isso. O sujeito está tão apegado à letra que é capaz de ele conhecer a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa. Mas se alguém disser para ele: você tem capacidade de amar o teu inimigo e orar pelos que te perseguem, Deus me livre, eu quero matar ele. Assim ele deixa de ser meu inimigo. Olha o que Paulo fala na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja que Paulo está dizendo: olha, a letra tem lá sua importância, mas a revelação desta mesma letra é muito mais importante do que a própria letra. Qual é a revelação da palavra? Cristo. Quando nós vemos lá no início que Deus, por meio da palavra, fez todas as coisas, nós vemos em João capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós reconhecemos a revelação da palavra, o poder da palavra que está em Cristo, então deixamos de valorizar tanto a letra e passamos a valorizar o poder que há nesta palavra expressa através da letra. Mas quem está preocupado com isso? E a palavra, com relação à vida, nós já vimos tudo aqui. Mas e a palavra com relação à vida eterna? Quando nós olhamos o que está escrito na primeira carta de João, no capítulo 11, capítulo 5, versículo 11. Primeira carta, lá colado com Apocalipse. Esta eu gostaria que você fosse lá comigo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Veja agora o poder que tem a palavra. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Versículo 12: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquele que tem a palavra, que é Cristo, esse entra na vida eterna. Aquele que não tem a palavra, que é Cristo, este não entra na vida eterna. Quando nós olhamos o que diz João no capítulo 14, versículos do 1 ao 3, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Eu vou para lá preparar muitas moradas, e quando eu assim fizer, voltarei para levá-los comigo. Agora eu pergunto para você: onde é que Deus está? Nos céus? Nos céus? Nos céus. Você entra lá de outra maneira a não ser por Cristo? Quem é a palavra para você? Apenas estas letras expressas em papel? Ou algo além disso? A palavra é Cristo revelado a nós por meio da carne, do sangue, do sacrifício e da ressurreição. Se verdadeiramente você crê assim, então você está a um passo de viver a palavra e ser beneficiado por ela. Quando nós olhamos o que aconteceu com Cristo, se fez carne através do ventre de Maria, cresceu, se deu em sacrifício por nós,
derramou o seu sangue na cruz do Calvário, teve a sua carne dilacerada, entrou na sepultura, mas ressuscitou ao terceiro dia e depois foi subido aos céus, para o lado de Deus, onde hoje vela por nós. Está escrito em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 13. O Senhor Jesus está lá ao lado de Deus, velando por nós, com as provas materiais do seu sacrifício feito por nós na cruz do Calvário. Eu pergunto para você, lá nos céus, tem algum relato de Buda? Tem algum relato de Maomé? Tem algum relato de todos os 360 santos da religião? Mas olha aí Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus ou Palavra de Deus. Está aqui a maior prova do poder da Palavra de Deus. Ele continua lá sentado à direita de Deus, com o seu manto todo salpicado de sangue, sentado ao lado de Deus, velando por nós. Só queria tirar uma curiosidade com os amados. Sangue ele é espiritual ou material, gente? E por que ele está lá ao lado de Deus onde é espiritual? Porque a palavra levou. Dá para você entender o poder da palavra? Até no mundo espiritual ele leva coisa material, porque ele tem poder. Se você soubesse usar esse poder a teu favor. Ah, se você soubesse usar esse poder a teu favor. Até no mundo espiritual a palavra leva algo material. Para dizer para Deus, olha, Pai, é em meu nome que Ele está clamando. Todas as vezes que você clama a Deus em nome de Jesus, Deus dá uma olhadinha à sua direita e lá está Jesus com o manto todo salpicado de sangue. Por minha causa e por tua causa. Este é o poder da palavra. Se verdadeiramente você trazer esse poder para a tua vida, certamente ela realizará grandes coisas na tua vida, na tua história e na vida das pessoas que você ama, na vida das pessoas que você orar por elas, na vida das pessoas que você clamar por elas. A palavra, a mesma palavra, ela nos mostra em João 14, 12. A mesma palavra. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. A palavra está dizendo, se você crer nela, você pode fazer as mesmas obras que ela fez, e outras maiores ainda. Porque ele foi para junto do Pai. E nos delegou o poder que ele tinha enquanto ele estava materializado. Poder da palavra. Você viu, desde a criação dos céus, até a nossa subida aos céus, o poder da palavra. Mas as pessoas preferem acreditar em qualquer outro poder, menos nesse. Eu prefiro ficar com esse e te aconselho que este é o melhor. Se você quiser ser beneficiado pela palavra, entenda muito mais o que é a palavra e viva conforme a palavra, e certamente será beneficiado pela palavra, porque ela tem poder. Amém, gente? Eu gostaria que os amados partissem agora para a pregação da ceia do Senhor. Eu peço aos amados que